Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Vamos voltar para as nossas aulas gravadas, né? Porque tem muito conteúdo ainda para a gente ver e essas aulas são extremamente necessárias para que a gente consiga superar toda a nossa matéria que temos pela frente ainda. A aula de hoje vai ser sobre agravo interno. Na semana que vem, a aula vai ser sobre recurso ordinário. E aí eu vou reservar essas aulas gravadas para que a gente analise todo o regramento relativo a esses recursos que são relativamente mais simples, para que eu possa me dedicar na sala de aula a me aprofundar sobre aquelas matérias que são mais complexas e importantes para vocês. Então a aula de hoje vai ser agravo interno, mas não se engane. Agravo interno é um recurso também extremamente importante, porque ele é efetivamente o que vai garantir que tudo aquilo que acontece num tribunal seja efetivamente analisado por um colegiado. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa análise do regramento do agravo interno. E aí a gente começa, claro, pelo cabimento do agravo interno, que está lá no artigo 1021 do Código de Processo Civil. O agravo interno, todo o regramento sobre o agravo interno, ele está previsto em apenas um artigo, o artigo 1021. Claro que esse artigo ele está ali organizado em vários parágrafos, mas tudo que há para saber sobre o agravo interno está lá no artigo 1021 do Código de Processo Civil, além, é claro, de outras questões doutrinárias que não necessariamente estão previstas no Código, mas que é necessário saber. Então, vamos à leitura do artigo 1021. Cabimento do agravo interno. Contra decisão proferida pelo relator. Decisão proferida pelo relator. Caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Vejam bem, pessoal, quando eu gravei a aula sobre a ordem dos processos nos tribunais, a gente teve a oportunidade de ler e eu expliquei a vocês tudo sobre o artigo 932 do Código de Processo Civil. No artigo 932 do Código de Processo Civil, estão previstas ali quais são as atribuições do relator. Dentre elas, várias hipóteses em que o relator pode tomar decisões de maneira unipessoal ou monocrática. Vocês vão encontrar essas duas expressões para se referir à decisão de relator: decisão monocrática ou decisão unipessoal. Então, apenas para que a gente relembre, vou dar um exemplo. O relator ele pode conceder tutelas provisórias de maneira unipessoal e monocrática. Ele pode conceder efeito suspensivo de maneira unipessoal ou monocrática. Ele pode eventualmente dar provimento ou negar provimento a recursos de maneira unipessoal ou monocrática, como pode não conhecer de recursos de maneira pessoal ou monocrática, ou mesmo extinguir sem resolução de mérito processos de competência originária de tribunal de maneira unipessoal ou monocrática. Ou seja, existe uma gama bastante extensa de possibilidades para que o relator decida algo dentro do processo, seja ele um processo de competência originária, seja ele um processo em fase recursal. Existe uma gama extensa de possibilidades para que o relator tome uma decisão sem precisar submeter ao colegiado aquele seu voto, cumprindo todo aquele procedimento que a gente explicou já também naquela aula de ordem dos processos nos tribunais. Lembrando, o julgamento colegiado, ele depende primeiro de que o relator ele elabore um relatório sobre o caso e um voto, obviamente, peça para que o processo seja incluído em pauta de julgamento,
aguarde a data da sessão de julgamento. Na sessão de julgamento haverá sustentação oral e aí ele votará, ele apresentará o seu voto e os outros julgadores, sejam eles desembargadores ou ministros, dependendo do grau de jurisdição, ou melhor, da instância que a gente esteja, eles poderão concordar com ele, discordar dele, pedir vista, etc. e tal. Então, a decisão monocrática, ela evita a ocorrência de todo esse procedimento e o agravo interno é o que vai garantir que a parte prejudicada pela decisão do relator possa, então, submeter aquela decisão ao colegiado competente. Claro que com algumas restrições. Por exemplo, se você, como a gente vai ver mais à frente, existem algumas poucas hipóteses nas quais é cabível o pedido de sustentação oral em agravo interno. Isso quer dizer que, se eu interponho uma apelação e a minha apelação é julgada monocraticamente, ainda que eu interponha o agravo interno, para que o desembargador, no caso, submeta aquela decisão dele ao colegiado, eu não vou ter oportunidade de fazer a sustentação oral. Então, o agravo interno, ele vai garantir que aquela decisão seja submetida ao colegiado, mas, sem dúvida nenhuma, vai, de certo modo, prejudicar um pouco o direito da parte que tiver sido prejudicada naquele caso, mas o agravo interno também ele é estritamente necessário, inclusive para o esgotamento da via ordinária. Em sala de aula eu vou explicar para vocês que um dos requisitos para que os recursos excepcionais, e por recursos excepcionais entendam recurso especial e recurso extraordinário, sejam cabíveis, é necessário que eu tenha já interposto todos os recursos ordinários cabíveis. E o agravo interno é um deles. Então, para que eu possa eventualmente recorrer ao STJ pela via do recurso especial e para o STF pela via do recurso extraordinário, é necessário que eu, por exemplo, interponha o agravo interno contra uma decisão unipessoal ou monocrática prolatada por um relator e que essa decisão seja tomada, seja transformada, ou melhor, convertida em uma decisão colegiada, ok? Então, em resumo, o agravo interno ele tem como objetivo forçar o relator que decidiu monocraticamente a submeter aquela decisão dele ao colegiado competente, que poderá ratificar, ou seja, confirmar a decisão do relator ou retificar a decisão do relator, caso em que essa decisão vai ser reformada e o agravo interno será naturalmente provido, ok? Então, o cabimento é qualquer decisão proferida pelo relator. Olha só, aqui eu preciso fazer uma observação, porque é possível que vocês se esbarrem com essa terminologia aqui. O agravo interno, até a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, ele também era muito conhecido por agravo regimental. Por quê? Porque o código anterior, ele não trazia uma disciplina específica sobre o agravo interno. Foi por meio de várias reformas a que o Código de 73 foi submetido, que a possibilidade de o relator julgar monocraticamente recurso surgiu. Então, diante dessa possibilidade, surgiu também esse recurso de agravo, que inicialmente era previsto em regimentos internos. Então, por isso, o agravo interno antigamente ele era muito conhecido pelo nome agravo regimental. Só que hoje, diante da disciplina do Código de Processo Civil 2015, é muito mais provável que vocês encontrem por aí a referência a agravo interno. Mas se encontrarem agravo regimental, fiquem tranquilos que é a mesma coisa. Agora, olha só, continuando aqui.
cabe agravo interno também contra decisão de presidente ou vice-presidente de tribunal. Como assim? Como assim? Olha só. Em alguns processos, o presidente ou vice-presidente do tribunal, ele vai ter uma competência de realizar o primeiro juízo de admissibilidade. Como, por exemplo, no caso dos recursos especiais extraordinários. É a hipótese mais recorrente. Nesses casos, pode ser cabível o agravo interno contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente de tribunal. Claro, nós vamos falar disso mais especificamente quando a gente estiver estudando a matéria dos recursos especiais extraordinários, mas guardem em mente que sempre que o presidente ou vice-presidente do tribunal estiver atuando em competência jurisdicional, a não ser que seja cabível outro recurso contra aquela decisão específica, vai caber a interposição de agravo interno. É uma hipótese um pouco mais rara, como nós vamos ver, por exemplo, na admissibilidade de recurso especial extraordinário, em regra vai caber um outro tipo de agravo. Mas é importante que vocês saibam que pode ser cabível também o agravo interno. Por isso, pessoal, que o estudo do cabimento dos recursos é, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante. Se você tiver que escolher uma única coisa para estudar sobre a disciplina dos recursos, estude o cabimento, porque é o cabimento que vai te dizer qual é o recurso que você deve utilizar contra cada uma das decisões judiciais que podem ser prolatadas no curso de um processo. Prazo do agravo interno, 15 dias. Antigamente era 5, agora é 15. 15 dias no processo civil, ok? No processo penal, não garanto. Eu acho, inclusive, que o prazo é diferente. Mas no processo civil, ou seja, o processo civil a gente fala aqui em todos os processos de natureza não penal. O agravo interno, ele vai ter um prazo de 15 dias para que ele possa ser interposto a partir da publicação da decisão recorrida, e aqui se aplica todas aquelas regras que a gente já estudou sobre prazo e etc. Agora, uma questão muito importante do agravo interno: regularidade formal. É necessário que o agravante ele faça uma impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e isso está lá no artigo 1021, parágrafo 1º, olha só. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Olha só, quando a gente estudou a questão da ordem dos processos nos tribunais, inclusive a gente viu que o relator ele tinha uma competência de negar seguimento monocraticamente a recursos quando eles não impugnavam especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. E isso a gente aprendeu que tem um nome de princípio ou dever da dialeticidade. Quando eu recorro de uma decisão, eu devo dialogar com ela e demonstrar por que aquela decisão está errada. Beleza, professor, mas me explica aí, de onde saiu isso? Existe uma tendência muito comum de que, por exemplo, se você é o autor de uma demanda, você elabora uma petição inicial e se a sua demanda for julgada totalmente improcedente, é comum, e a tendência dos advogados é simplesmente converter a petição inicial em um recurso de apelação e interpor aquele recurso de apelação sem fazer muita referência à decisão recorrida, ou melhor, à sentença. Então, esse dever ou princípio da dialeticidade, ele vem justamente para coibir esse tipo de prática. Olha só, se você quer recorrer
Não basta você simplesmente repetir aqueles fundamentos que você já veiculou em outras peças processuais. É necessário que você faça referência específica aos fundamentos da decisão recorrida e justifique, ainda que utilizando outros argumentos já desenvolvidos anteriormente, por que aquele fundamento está equivocado. E no agravo interno, essa tendência ela é ainda mais forte. Por quê? Porque você entra com recurso de apelação, por exemplo, e o relator ele simplesmente nega provimento ao seu recurso, dizendo, por exemplo, que se encaixa ali um precedente vinculante e que, portanto, isso o autoriza a decidir de maneira unipessoal aquele recurso. Nessas hipóteses, se eu simplesmente repito os fundamentos da apelação sem fazer uma conexão com aquela decisão contra a qual eu estou interpondo um agravo interno, meu recurso é inadmissível. Já seria, não seria necessário sequer que o Código de Processo Civil trouxesse uma disposição específica sobre essa matéria. Mas o Código quis reforçar isso no regramento do agravo interno, justamente porque existe, de fato, uma tendência de que as partes, na interposição do agravo interno, não se refiram à decisão agravada, que eles simplesmente utilizem uma reprodução dos fundamentos já veiculados anteriormente, simplesmente para converter aquilo em agravo interno e submeter a decisão ao colegiado. Se assim for feito, o agravo interno ele não será conhecido por violação ao artigo 1021, parágrafo 1º, e por violação ao dever de dialeticidade, que no caso redunda em um vício de regularidade formal. Então, muita atenção. Na hora de elaborar um agravo interno, não se limite a reproduzir os fundamentos das petições anteriores. Faça o link necessário com a decisão agravada, ok? Assim como nós, advogados, temos o dever de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida sem que seja autorizado a simples reprodução dos fundamentos anteriores, o juiz, ou melhor, o relator, também não pode simplesmente reproduzir os fundamentos da decisão agravada. Olha o que diz o parágrafo 3º. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Por que isso veio aqui também? Acontecia, e era muito comum, que contra os agravos internos interpostos, os relatores eles formulavam um voto simplesmente dizendo assim: não vejo razões para alterar a decisão agravada, razão pela qual transcrevo os fundamentos da decisão recorrida. Então você tinha uma decisão que literalmente era a transcrição da decisão anterior para justificar por que o relator entendia que aquela decisão tinha que ser mantida. Então, o CPC, ao mesmo tempo que reforçou o ônus do recorrente, do agravante, em impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, ele também impôs ao judiciário o ônus de não se limitar à reprodução dos fundamentos da decisão anterior, ou seja, o debate tem que avançar. Basicamente, é isso que esses dispositivos legais querem. Eles não querem um debate limitado à reprodução de fundamentos anteriores. O debate tem que avançar. E o debate só avança se houver diálogo entre o agravante, o agravado e o judiciário, de maneira responsiva. O agravante vai impugnar os fundamentos da decisão de maneira específica,
o agravado vai impugnar os fundamentos do agravante e vai defender a manutenção da decisão recorrida também de maneira específica, e o judiciário vai ter que responder de maneira específica aqueles fundamentos que foram veiculados pelo agravante e agravado. De modo que aqui no agravo interno, como ele tem uma tendência muito grande de permitir essa simples reprodução, o legislador ele deu um reforço muito grande a essa necessidade de que as partes, e aqui quando eu falo as partes eu estou incluindo também o Poder Judiciário, ele deu um reforço muito grande a essa necessidade que as partes tenham que dialogar para que o debate possa avançar e não fique limitado simplesmente a uma reprodução infrutífera de fundamentos que já foram tratados aqui e ali, ok? Avançando, preparo, olha só, sobre preparo, a questão é interessante. O Código de Processo Civil não dispõe sobre preparo. Então você vai encontrar posições doutrinárias que vão dizer que não existe preparo no agravo interno. Só que em alguns tribunais há sim a cobrança de preparo para o agravo interno. E eu dou o exemplo do nosso tribunal, o Tribunal de Justiça de Goiás. Aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, o agravo interno ele é cobrado e ele é caro. É caro, não é um recurso barato. Isso para quê? Talvez para fazer com que as partes pensem se realmente vale a pena continuar esse debate. Mas fato é que, na sua atuação profissional, sempre verifique se no tribunal onde você está atuando, se o agravo interno está sujeito a preparo ou não. O CPC nada dispõe, então, de certo modo, existe uma autorização por omissão para que seja instituído o preparo no agravo interno em cada tribunal. Para vocês terem ideia, por exemplo, nos tribunais superiores, o STJ e o STF, não há cobrança de preparo, mas aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, o preparo para o agravo interno, ele é um requisito de admissibilidade necessário. Avançando para o procedimento do agravo interno, ele está descrito no artigo 1021, parágrafo 2º, e aqui eu vou traduzir para vocês. Primeira coisa, obviamente, é a própria interposição do agravo interno. E aí o agravo interno ele é dirigido a quem? Ele é dirigido ao próprio relator. Então, o agravo interno, como é o caso do embargo de declaração, ele vai ser dirigido ao próprio juízo ACO. Lembrando que juízo ACO é o juízo que prolata a decisão recorrida e o juízo aquém é o juízo que vai decidir sobre o recurso. Então, eu vou interpor o agravo interno perante o juízo ACO, que no caso é o relator. Passo seguinte, o relator vai intimar o agravado para apresentar contrarrazões, evidentemente no mesmo prazo que o recorrente tinha para interpor o agravo interno, que é de 15 dias. E é aqui que a coisa se torna interessante. Apresentadas ou não as contrarrazões, o relator pode se retratar, o que nós chamamos de efeito regressivo. Então, o agravo interno ele é dotado de efeito regressivo, porque o efeito regressivo é aquele no qual permite que o juízo ACO se retrate da decisão recorrida. Lembrando de outros recursos que nós temos com o efeito regressivo que nós já estudamos. O agravo interno ele é um recurso tipicamente com efeito regressivo. E a apelação pode ter efeito regressivo em alguns casos, como no caso de extinção do processo sem resolução de mérito. O agravo interno, assim como o agravo de instrumento, ele é um recurso que, em qualquer hipótese, vai ter o efeito regressivo, ou seja, o relator ele pode se retratar ali naquele momento. Não havendo retratação, aí o relator faz o quê? Ele vai submeter o recurso ao colegiado competente.
e aí o colegiado competente vai decidir se o relator ele errou ou se ele acertou. Agora, olha só a questão interessante. Se o relator ele decide se retratar, ele evidentemente não precisa submeter o juízo de retratação ao colegiado competente. Ele recebe o agravo interno, ele intima o agravado apresenta ou não as contrarrazões, e aí o juiz, entendendo que o agravante tem razão, ele pode, por meio de uma decisão unipessoal ou monocrática, se retratar. Ou seja, ele, de certo modo, vai dar provimento ao agravo interno, mas ele não vai dizer que dá provimento ao agravo interno, ele vai dizer que se retrata e vai modificar a decisão agravada, prolatando uma nova. Então, o agravo interno ele pode ser provido pelo colegiado, se o colegiado não ratificar a decisão monocrática do relator, ou pelo próprio relator em juízo de retratação. Agora, olha que interessante. Se o relator ele se retrata, ele vai se retratar por meio de uma decisão monocrática. E se ele faz isso, naturalmente, contra essa nova decisão monocrática, vai ser cabível um novo agravo interno. A diferença é que agora você vai alterar a parte vencida e a parte vencedora. Porque se o relator ele se retratou da decisão agravada, isso significa que o agravante que antes era vencido na decisão recorrida, ele passa a ser o vencedor, e o agravado que antes era vencedor passa a ser vencido, e aí o agravado passa a ter interesse recursal na interposição do agravo interno, e aí esse procedimento ele literalmente se repete. Então olha que interessante. Se o relator se retratar, contra essa decisão monocrática vai ser cabível um novo agravo interno, agora pela parte que antes era vencedora e agora é vencida, e esse novo agravo interno vai seguir o mesmo procedimento que já tinha sido superado pelo agravo interno anterior, ou seja, vai intimar a outra parte, que antes era agravante e agora agravada para contrarrazões. O juiz vai poder fazer um novo juízo, ou melhor, o relator vai poder realizar um novo juízo de retratação ou então encaminhar o processo para a análise do colegiado competente. Então, sempre que houver retratação, de certa maneira você abre o caminho para a interposição de um novo agravo interno, ok? Isso é uma questão muito interessante do procedimento do agravo interno, porque querendo ou não, quando o relator se retrata, ele está alterando substancialmente a decisão anterior, e aí pode surgir o interesse recursal da parte que antes era a vencedora na primeira decisão monocrática. Então, presta atenção. A retratação do relator se dá naturalmente por decisão unipessoal, de modo que também pode ser atacada por agravo interno, ou seja, cabe agravo interno contra a decisão de relator que se retrata em análise de agravo interno. Interessante, né? O processo é muito interessante. Sobre sustentação oral, já antecipei. Sustentação oral, em regra, não é cabível no agravo interno, salvo contra decisão que extingue a ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. Por quê? Porque isso está expressamente previsto no artigo 937, parágrafo 3º do CPC. Agora, detalhe, pessoal, presta atenção. Quando o código fala decisão que extinga, nós estamos falando de uma decisão terminativa.
o mandado de segurança, a ação rescisória e a reclamação são ações de competência originária de tribunais. De modo que, com relação a essas ações, nós temos também o juízo de admissibilidade de mérito, tal qual nós temos com relação a qualquer ação judicial. Aqui vai ser necessário analisar se a parte é legítima, se existe interesse de agir, se os pressupostos processuais estão presentes e diversos outros requisitos próprios dessas ações judiciais, como, por exemplo, o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele é uma ação que pode ser extinta se o relator entender que é necessário realizar uma instrução probatória para comprovar o direito do autor. O mandado de segurança também, por exemplo, pode ser extinto se o relator perceber que já se passaram mais de 120 dias do ato impugnado pela via do mandado de segurança, caso em que o direito à impetração do mandado de segurança terá decaído. Então, quando o relator observa que falta a qualquer dessas ações o requisito de admissibilidade para o julgamento do mérito, ele vai extinguir essas ações por decisão unilateral. Extinguir, no caso, sem resolução de mérito. Por quê? Porque, presta atenção, não cabe julgamento monocrático de mérito de processo de competência originária. A rigor não cabe. Mandado de segurança, ação rescisória e reclamação, por serem ações de competência originária de tribunal, não podem, em hipótese alguma, serem decididas monocraticamente, no mérito. Mas, para que sejam extintas, aí sim o relator pode decidir monocraticamente. E aí, o Código optou por dar ao agravante, nessas hipóteses específicas, a possibilidade de que ele faça sustentação oral. Somente nessas possibilidades. Ok? Então, presta atenção. Não é cabível sustentação oral em agravo interno, em regra, salvo contra decisão que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. Para a gente terminar o estudo do agravo... Não, ainda tem mais um pouquinho de coisa para a gente analisar, mas não vai demorar muito mais não. Olha só. Assim como no caso dos embargos de declaração, é possível aqui a imposição de multa ao agravante, no caso de agravo interno, quando ele interponha um agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente. É isso que está lá no artigo 1021, parágrafo 4º. Olha só. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante ao pagamento de multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Muito cuidado. Veja que não basta que o agravo não seja conhecido ou que seja desprovido por decisão unânime. Isso é um erro que muita gente comete. Se eu interpuser um agravo interno e o meu agravo interno for desprovido por unanimidade, isso quer dizer que eu serei multado? Evidentemente que não. Pelo menos não automaticamente. É necessário que o colegiado entenda que houve abuso no direito de recorrer. E aí a multa será imposta. Presta atenção. Quando é que a gente pode dizer que houve abuso no direito de recorrer para fins de fixação de multa no agravo interno? Lembra que no embargo de declaração, a fixação da multa, ela depende, a princípio, da reiteração de embargos de declaração considerados protelatórios?
aqui no agravo interno é relativamente parecido, com a diferença que não é possível você interpor agravos internos sucessivos, salvo naquela hipótese que eu falei de juízo de retratação, mas é claro que aí no caso o relator vai estar dando razão ao agravante. Não é possível a interposição de agravos internos sucessivos quando o agravante perde de novo. Então é um agravo interno apenas e acabou. A questão é que, para você verificar se houve abuso no direito de recorrer nesse agravo interno, você precisa primeiro ou verificar que ele é manifestamente inadmissível. Imagina só que o agravo interno ele é 15 dias de prazo e a parte vai interpor ele no 20º dia. Manifestamente inadmissível, é óbvio. Mas, dependendo do caso, se a pessoa perde o prazo, muitas vezes teve um feriado ali no meio, ou que ele achou que era feriado, ou não comprovou o feriado local, não vai ser manifestamente inadmissível. Da mesma forma que não é manifestamente inadmissível o agravo interno, se a parte deixa de recolher as custas, o preparo, no tribunal onde ele é cobrado, e por isso o recurso ele não é conhecido por deserção. Então essa questão vai ser muito delicada. Mas, por exemplo, se eu não impugno especificadamente os fundamentos da decisão agravada, pode ser que o tribunal entenda que o meu recurso ele é manifestamente inadmissível. Faz total sentido, não faz? O código ele alertou por mais de uma vez e de maneira muito clara e específica com relação ao agravo interno que o agravo interno deve especificar os fundamentos da decisão agravada. Então, se o agravante não se desincumbe desse ônus, então me parece que há um claro abuso no direito de recorrer na medida em que o agravante ele simplesmente está prolongando a litispendência. E aí ele está se utilizando do agravo interno como um instrumento meramente protelatório. Esse pode ser um critério interessante para fins de fixação dessa multa. Mas, claro, conforme o próprio Código de Processo Civil prevê, além de considerar que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente, só um detalhe. Quando, por exemplo, que um recurso de agravo interno ele pode ser considerado manifestamente improcedente? Vamos imaginar que a decisão monocrática ou unipessoal do relator negou provimento a uma apelação porque entende que é aplicável ao caso um recurso repetitivo que fixou uma tese no âmbito do STJ, ou seja, nós estamos falando aqui de um precedente vinculante ou qualificado, que o juiz diz que aquela tese fixada pelo STJ, ele se aplica ao presente caso. Se eu interponho o meu agravo interno, a minha fundamentação nesses casos, a gente vai falar sobre isso com mais cuidado quando a gente estiver estudando o tema de precedentes, a minha fundamentação nesse caso, ela não pode ser outra que não seja demonstrar a distinção entre o caso concreto meu e aquele que foi objeto da decisão do STJ no recurso repetitivo. Ou seja, aqui não faz mais sentido eu ficar falando que eu tenho direito por causa do dispositivo legal, ou por causa de outra coisa, ou qualquer argumento que eu queira utilizar. Se a decisão agravada ela se fundamentou no precedente qualificado, eu tenho por obrigação que dizer que o meu caso é diferente. É assim que eu impugno especificadamente uma fundamentação judicial desse tipo. Porque se eu não faço isso, aí, claro, o meu agravo interno ele pode até ser conhecido, mas ele vai ser manifestamente improcedente, porque está claro que eu não impugnei especificadamente o fundamento da decisão recorrida, que era a aplicabilidade do precedente ao caso concreto. Então, um critério importante
para que se saiba se o agravante ele abusou do direito de recorrer, talvez seja esse, verificar se houve a impugnação específica ou não com relação aos fundamentos da decisão agravada e que essa impugnação seja feita da maneira minimamente correta. É claro que ele não precisa ter razão. Por exemplo, nesse caso que eu mencionei, no exemplo que eu mencionei do precedente. Se eu argumentar que o caso é diferente e tentar demonstrar isso, ainda que a decisão seja mantida, ou seja, que o agravo interno seja desprovido, a mera tentativa de demonstrar a distinção deve ser considerada como fundamentação idônea para fins de afastar a qualificação de agravo interno manifestamente improcedente. Agora, evidentemente que, de acordo com o que está colocado na norma, não basta só que a decisão seja, ou melhor, que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou improcedente. É necessário que assim seja considerado em votação unânime em decisão fundamentada. Então, o colegiado ele tem que dizer por que a decisão é manifestamente inadmissível ou improcedente. Não basta impor a multa sem justificar nesse sentido. Se impor a multa sem fundamentar de maneira adequada por que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente, a imposição da multa vai ser considerado um capítulo da decisão nula, do acórdão, né? Lembrando que decisão colegiada se chama acórdão. Então, aqui eu coloquei os exemplos: recurso interposto fora do prazo, recurso que não impugna especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou não demonstra a distinção do caso com relação ao precedente vinculante utilizado como fundamento da decisão recorrida. E para a gente encerrar, o regramento do agravo interno, essa multa ela se torna um fato impeditivo do direito de recorrer, assim como é o caso da multa por reiteração de embargos protelatórios. Lembra que lá nos embargos de declaração você pode ser multado 2 vezes, na verdade há uma majoração da multa. Você é multado uma primeira vez se os seus embargos forem protelatórios, e se você reiterar os embargos protelatórios, aí a sua multa vai ser majorada. Então, nesse caso da multa majorada dos embargos de declaração, a multa se torna também um fato impeditivo ao direito de recorrer. Por quê? Porque você só pode interpor o recurso principal se você efetuar o pagamento da multa naquele momento. E aqui no agravo interno é a mesma coisa. Se você leva a multa, então você só pode interpor o próximo recurso se você efetuar o pagamento da multa. É o que está dito no parágrafo 5º, que é: a interposição de qualquer outro recurso está condicionado ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, é claro, com exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que poderão recolher apenas ao final do processo essa multa. E último tópico sobre agravo interno é que existe uma regra lá no capítulo dos embargos de declaração que admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno. Está lá no artigo 1024, parágrafo 3º. Vamos ler. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do artigo 21, parágrafo 1º. Lembra que eu expliquei em sala de aula que é muito comum
que os advogados eles utilizem os embargos de declaração de maneira equivocada para impugnar os fundamentos da decisão embargada e não para apontar uma efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material? Pois é, esse dispositivo aqui, ele veio justamente para, de certo modo, penalizar esses advogados nesses casos. Quando o relator perceber que o advogado ele está querendo rediscutir a matéria, ele pode converter os embargos de declaração em agravo interno e dar só mais 5 dias para que o advogado possa ajustar aquela petição dele de embargo de declaração em agravo interno. E aí, ao invés de julgar o embargo de declaração, será julgado então um agravo interno. É uma regra de fungibilidade que só deve ser aplicada quando o embargo de declaração tiver cara de agravo interno, evidentemente. Ok? Então, e por que eu falo que é, de certo modo, uma penalização? Porque além de o advogado, muitas vezes, não ganhar o tempo que ele queria com os embargos de declaração, percebam que o prazo para complementação das alegações ele é só de 5 dias. O agravo interno ele tem um prazo de 15 dias para que você possa interpor. E aqui, se o relator entender que o seu embargo de declaração está com cara de agravo interno, ele vai te dar só mais 5 dias para você fazer o ajuste da sua petição. Então, é possível sim essa conversão, é uma espécie de regra de fungibilidade entre embargo de declaração e agravo interno. Então, esse é o regramento do agravo interno. Na próxima aula a gente vai falar de recurso ordinário.